Olá, meu nome é Wes Viana, eu sou pesquisador e mestrando em artes pela Universidade Federal do Ceará, e eu estou aqui para falar um pouco sobre a minha pesquisa do mestrado em artes, que se chama Poéticas Interespécies, Cartografia de Devires Não Humanos. O interesse em pesquisar poéticas interespécies nasce em continuação a outra pesquisa, na qual investigamos a sobrevivência da fabulação em artistas que revisam criticamente imagens históricas do Brasil e criam para elas novas narrativas. Percebemos que, além da revisão das narrativas históricas, as artistas também exercitam uma relação afetiva e social com o meio ambiente. Por isso, decidimos investigar modos de existência interespecíficos, ou seja, interações entre as vidas humana e não humana. As relações interespecíficas historicamente empreendidas pelo ser humano cristalizaram uma separabilidade entre natureza e cultura a partir da ideia de que a natureza existe para servir às necessidades do homem. Essa crença, que inventa uma natureza-objeto pronta para ser explorada por um humano sujeito, costuma perceber o meio ambiente como recursos naturais e matérias-primas, práticas de violência que reservam à vida não humana o modelo de desenvolvimento econômico do capitalismo, acelerando assim o ecocídio que marcha sobre a Terra. A mensagem é simples: estamos matando o nosso próprio lar. A percepção da multiplicidade política que habita a Terra enquanto recursos naturais e matéria-prima não é apenas um problema linguístico, é também ambiental e epistemológico. Desde a Revolução Industrial, no século XVIII, a produção em larga escala tem intensificado problemas relacionados ao excesso de lixo nas cidades, ao desmatamento de florestas, ao genocídio de povos indígenas, à emissão de gases poluentes, à contaminação dos mares, entre outros processos de destruição da natureza. A globalização e a expansão do capitalismo têm desequilibrado cada vez mais as relações entre sociedade moderna e meio ambiente. Em vista desse contexto, esta pesquisa questiona: que tipo de corpos a arte contemporânea brasileira tem criado para resistir ao ecocídio causado pelo capitalismo? A nossa hipótese é que a arte contemporânea brasileira tem ensaiado um porvir interespécie como resposta a esse ecocídio. Dessa maneira, acreditando num tipo de mudança de pensamento que nos permita discutir relações entre linguagem, vidas trans e meio ambiente, o objetivo desta pesquisa é cartografar poéticas interespécies na arte contemporânea brasileira a partir de devires não humanos. Com esse estudo, nos interessa, sobretudo, celebrar a multiplicidade de vidas trans, travestis e não binárias na arte contemporânea brasileira, investigando de que maneira as artistas se apropriam de poéticas interespécies na construção de sua própria poética. Como desconhecemos estudos nessa área de conhecimento, acreditamos que esta pesquisa se torna ainda mais urgente, pois o seu deslocamento tenta preencher uma lacuna ainda não devidamente estudada. Esse deslocamento epistêmico, que fabula relações entre linguagem, vidas trans e meio ambiente, inaugura o entrelugar das poéticas interespécies, que são modos de fazer e de pensar que experimentam a possibilidade de transmutar o trabalho artístico por fluxos da natureza, sejam fluxos de animais, plantas, mares, fungos, minerais, cosmos, etc. Embora se direcionem para vários mundos diferentes, as poéticas interespécies se encontram na vida não humana, uma expressão guarda-chuva utilizada apenas para didatizar a discussão. As poéticas interespécies entrelaçam outros sentidos de transição e deslocamentos, por exemplo, a retirância, a metamorfose, a transmutação, etc. Poéticas interespécies cultivam a afirmação da vida em sua multiplicidade e diferença, a partir de um exercício sem fim de decomposição do mundo como nos foi dado a ver. Sendo assim, a decomposição da linguagem mundo vem como uma força de reconfiguração de processos sociais e ambientais que estruturam os modos de pensar, possibilitando uma abertura sensível no campo da pesquisa em artes. Para realizar essa pesquisa, eu agencio alguns procedimentos, por exemplo, acompanhar as artistas nas mídias sociais, agendar visitas aos ateliês das artistas,
entrevistar as artistas, fazer registros visuais das obras e das artistas, visitar as exposições de arte que as artistas participarem, fazer um levantamento bibliográfico sobre as artistas, tanto em bibliotecas públicas da cidade de Fortaleza, quanto em catálogos de exposições de arte. Né? A partir desses e outros procedimentos, eu movimento três eixos nesta pesquisa, que são cartografar interseções entre cultura e natureza no corpus da pesquisa, em negociação com os discursos das artistas e da bibliografia especializada, descrever os modos pelos quais as artistas se apropriam de poéticas interespécies na construção de sua própria poética, e, por fim, analisar os modos de cooperação com ou entre a vida não humana nas poéticas das artistas, em contraponto aos efeitos do ecocídio historicamente empreendido pela humanidade. Poéticas Interespécies é um convite para nos despir da humanidade que carregamos e revisitar a arte contemporânea brasileira. Moramos num país que historicamente explora a vida interespécie, causando a extinção de animais, erosões do solo, poluição dos rios, efeito estufa, entre outros impactos ambientais e sociais. Os discursos que objetificam a vida interespécie a recursos naturais ou matérias-primas em prol de uma suposta humanidade têm provocado profundos danos ao meio ambiente, acelerando um ecocídio que marcha sobre a Terra. Buscamos no estudo de poéticas interespécies o exercício de um tipo de escrita crítica ao ecocídio causado pelo capitalismo, e clínica porque investiga novos modos de povoamento e contágio. Encontramos em nosso corpus de pesquisa uma heterogeneidade de interseções poéticas entre as plantas, os animais e a terra, relações que gradualmente fazem ver a fabulação de um ecossistema na arte contemporânea brasileira.